ainda neste vídeo. A manobra é ler o texto. A manobra é somente ler o texto bíblico. Leia o texto. Com vocês, os melhores momentos da semana. Assim como é o futebol brasileiro, é a música para o ser humano, né? Então, eu acredito sim que tem uma mágica, no bom sentido da palavra, né? Tem uma mágica muito interessante nessa composição entre melodia, harmonia, ritmo, contraponto, sabe? É um quadrilátero que mexe mesmo com qualquer tipo de até a pessoa que fala, não, eu não sou o cara que ouve muita música. Tá bom, então coloca um filme pra esse cara assistir e tira a trilha. Nossa, terrível. Não aguenta, 10 Pode minutos. ser a Julia Roberts, pode ser o The Rock, pode ser quem for, não tem. Então assim, a música, ela tem essa capacidade de interagir com os sentimentos, né, dentro dessa narrativa mais secularizada. E aquilo que o Vitor falou, né, quando o assunto é o evangelho, aí ela vira um instrumento. O Rivani, ele tá dizendo o seguinte, pelo que eu tô entendendo, ele tá discordando do que você falou do cartão, e aí vamos aprofundar essa questão. Bora. As duas mensagens dele, ele fala assim, ó, a maioria é pobre e depende do cartão de crédito, inclusive para comer, sabia? Já discordo, logo de Principalmente cara. nesses últimos dias. Quem tem dinheiro pode viver sem cartão de crédito. Pode isso, Arnaldo? E aí? Eu já discordo logo de cara. Isso aí é uma crença limitante, que é: o pobre não consegue conquistar nada sem se endividar. Eu discordo totalmente disso. Eu sempre fui pobre a vida inteira e nunca fiz uma dívida. O que eu falaria é: o pobre não consegue conquistar nada se não trabalhar muito. E aí entra o ponto. Aqui no Brasil, assim como a gente tem a cultura da ostentação, a gente tem a cultura, e isso não é mundial, isso é no Brasil. Se você for ver em outros países, até países pobres, não existe esse vício de depender do dinheiro dos outros para viver. O que existe é você fazer o teu próprio dinheiro Nos outros trabalhando. países, o cartão nem parcela. Sim, Só aqui no Brasil. Vocês já me falaram para eu dar uma palestra lá na Irlanda, eu falei, cara, eu teria que reavaliar todo o meu conteúdo, porque a cultura financeira lá é totalmente diferente daqui. Então, o que eu falo? O cara chega e fala assim, não, o pobre não consegue conquistar nada sem se endividar. Primeiro, eu conquistei tudo que eu consegui na vida trabalhando que nem uma jumenta. E esse que é o ponto. Vai ter que trabalhar, vai ter que fazer renda extra. Antes de ter meu canal, eu tinha o meu trabalho CLT e tinha mais 6 fontes de renda. Assim que eu consegui nunca me endividar. Como é que você conseguiu viajar, Duda? Como é que você conseguiu comprar seu AP? Se você era um assalariado que ganhava 2 mil, 3 mil e tinha uma família para sustentar? Trabalhando que nem uma mula. Só que eu prefiro trabalhar que nem uma mula do que viver dependendo de dinheiro dos outros e depois me endividando com cartão, com empréstimo. Então, como é que o pobre vai conseguir? Trabalhando. E o cartão de crédito não está solucionando tua vida, está lascando tua vida, tá? Eu vejo que no Brasil tem um cenário de pessoas que estão passando dificuldade por questões de doença, desemprego, de pandemia que lascou todo mundo, enfim. Mas eu posso falar, pegar um raio-x ali no meu canal, a maioria tá endividada não é para comprar comida. E isso pesquisa mostra. Claro que se você for em alguns lugares, tipo, no sertão do Nordeste, é outra realidade, né? Tem casos e casos. Mas aqui em São Paulo, a maioria tá endividada porque tá fazendo besteira. Tá comprando tênis que não deveria. Tá ostentando. Tá comprando coisa na hora errada. Tá querendo comprar uma TV de 70 polegadas que nem cabe no apartamento minúsculo que mora. E isso se couber, não dá nem pra assistir, porque fica muito perto. Isso aí, se você for procurar pesquisa, não é a minha opinião, é pesquisa e estatística. Vai ver as pesquisas da Serasa. Mano, o que mais o brasileiro tá gastando é com comida. E não é comida, arroz e feijão, é iFood o tempo todo. Vai ver o segundo maior gasto, é com carro. O cara quer ter um carro que só a parcela já é metade do salário. Aí vai gastar com gasolina, IPVA, IPTU. Vai andar de trem por um tempo como eu andei. Muito tempo na minha vida eu ficava em transporte público. Mas as pessoas querem ter uma vida que não tem condição não é condizente. Hoje eu tenho meu carro, mas antes eu não tinha. Hoje eu tenho Netflix e Amazon e Star Plus e Disney. Antes eu não tinha nada, porque eu sabia que eu estava numa fase de acumular dinheiro. Toma cuidado de ti e cuida da doutrina, porque se tu fizer assim, serás feliz, salvará a ti e também aqueles que ouvem. Logo, entrando no contexto, se ele não cuida da sã doutrina, se ele não cuida da vida dele, ele também pode atrapalhar na salvação dos outros. Se analisarmos o que o texto está dizendo, Paulo está dizendo, se você fizer, legal, se não fizer, não vai acontecer. Então, quando nós analisamos à luz do Antigo Testamento, por exemplo,
e também vamos depois avaliar o Novo, nós vemos personagens como Saul, por exemplo, que recebeu o Espírito, que foi ungido por Deus, mas que ao tomar atitudes equivocadas, como em 1 Samuel 13, 1 Samuel 14, quando ele fez o voto lá e tal, ele prejudicou todo o povo. Ele foi o responsável, por exemplo, pela morte de uma boa parte do seu exército por culpa disso. Então, a liderança, que é o texto que eu quero, é o contexto que eu quero tratar hoje, é muito importante que essa liderança esteja sob um temor a Deus, esteja bem espiritualmente. A Bíblia está cheia de textos que a gente vai tratar hoje aqui, e a história está provando que quando tem um bom líder, um homem comprometido com Deus, a obra de Deus cresce. Eu acho que ninguém vai discordar, obviamente, né? Que a liderança tem que ser comprometida com Cristo, em santidade, não sei o que e tal. Mas tudo bem, mas se não for, na sua opinião, a igreja sofre? A Sim. igreja deixa de ser abençoada? Ela sofre, ela entra em uma defasagem, ela entra em uma descida vertical, porque ela começa a perder a referência, perder as ações de Deus dentro daquela igreja, diminui, porque a liderança perdeu o contato com Deus. É o exemplo dos reis, Jeroboão, como você conhece bem a história, e de outros reis que perderam com Deus a comunhão, destruiu todo o povo de Israel, quase matou Israel. O próprio Davi, em 1 Samuel, acho que não faz memória, o capítulo 28, ele começou a contar o povo para saber se tinha um exército forte, e isso indignou a Deus, e Deus começou a castigar o povo por causa de Davi. Então, não é à toa que quando Paulo faz uma relação de quem vai ser líder, ele faz uma exigência, ou algumas exigências pesadas. Por quê? Porque envolve uma espiritualidade, envolve um comprometimento. O líder pode levantar, mas também pode derrubar. Ok. Pastor Johnny. Neste caso aí eu entendo a comparação aí com reis, né? Com reis em relação a líderes de igreja. Eu entendo que a situação é diferente, tá? No caso, um rei, um presidente, um líder de uma nação, ele representa a nação. Numa guerra mesmo ali, o Saul representava a nação inteira. Então, as consequências daquilo que ele fazia repercutia na nação, no exército dele. E no caso do pastor, de um líder de igreja, ele tem a parte de cuidado com a igreja, administrativa da igreja, mas ele não representa no total a sua igreja. Ele está ali para administrar, cuidar, pregar, ajudar em toda a obra que tem de liderança, mas não chega a ser representativo ao ponto de falar a igreja é o nome do pastor, a igreja simboliza pelo nome do bispo e apóstolo. Apesar que tem algumas igrejas que até tentam fazer esse tipo de situação, mas eu não entendo que é dessa forma. E sendo assim, o pastor na verdade é mais um indivíduo dentro da igreja. Ele é o pastor, mas na verdade ele é mais uma ovelha, ele é mais um membro. E está ali com a coordenação para fazer o trabalho do Senhor, ali com uma liderança colocada por Deus, dirigida por Deus mesmo, para abençoar também, sim, para trazer a palavra do Senhor. Mas as consequências do que ele vai trazer de pecado, as consequências eu entendo que é para ele. Aquilo que ele errar não vai trazer consequência para a igreja. Claro que como líder, ele vai ser mais cobrado, né? Eu posso ler aqui em Lucas 12, 48, que fala assim, ó, a quem muito é dado, muito será exigido, e a quem muito é confiado, muito mais será pedido, né? Então, aquele que tem cargo de liderança vai ser exigido mais. E, obviamente, que eu não estou aqui defendendo que o pastor pode pecar livremente. Pelo contrário, tanto o membro quanto o pastor, ele tem que ter a vida em santidade e fugir do pecado. Advogado do diabo aí, né? Exatamente, não é meu caso, tá? Mas olha aqui, em Romanos 14, no verso 12, fala assim, ó, assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Então, cada um, tanto o pastor como o membro, a gente vai prestar conta de si. Então, não entendo como justo, se o pastor está em pecado, outros membros que estão lá junto com ele, a não ser que esteja comungando junto com o pecado dele, daí sim eu concordo que eles sofrerão juntos sim, não terão a bênção de Deus, mas aqueles que não têm nada a ver com o seu pecado, eu não entendo ser justo aqueles membro fiel, tá lá, não sabe nada, tá confiando, acreditando que o pastor é sincero, que o pastor é verdadeiro, que o pastor tá vivendo em santidade e ele tá servindo a Deus lá em santidade, o membro, a ovelha do Senhor que tá lá na igreja, fazendo tudo certinho e não ser abençoado por um pastor, às vezes, fajuto, que está enganando o povo pelas costas. Então, acho que é um texto ruim
para apontar aqui para Mateus 3 e Lucas 3, né? Não é esse o objetivo de Lucas lá. Conectar com fogo aqui, até nem dá, porque como o senhor mesmo disse, não apareceu línguas como de fogo lá. Mas apareceu. Eu disse exatamente o contrário. É impossível retirar o fogo de Atos capítulo 2, verso 3. Atos 2, mas eu estou falando nos outros Pentecostes que aconteceram. O senhor mesmo disse que o texto não diz que isso é repetido. Mas então é uma experiência única. Em Atos, Sim, que o senhor está interpretando que Atos 2 cumpre Mateus 3 e Lucas 3. Tá? Agora, o que me choca, pastor, e isso que é o chocante, é o senhor interpretar esse batismo com o Espírito Santo e com fogo como uma experiência posterior ao batismo. Isso é complicado, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E é muito perigoso porque o apóstolo Paulo fala que todos nós fomos batizados em o mesmo Espírito. Nem todos falavam em línguas, como o próprio apóstolo Paulo fala para os crentes de Corinto, né? Ou seja, ser batizado com o Espírito não necessariamente envolve falar em línguas. Então, tem muitos crentes que se martirizam porque querem falar labachúria, churicantas e tal, e não falam. Eles falam, eu não sou batizado com o Espírito. Pare de se atormentar com isso. Pare, isso é uma baboseira. Você é batizado com o Espírito Santo assim que você se converte. Assim que você se converte. Você se converteu, o Espírito Santo está em você. Mas esse não é um tema, né? É um tema, é um outro tema. Mas qual que é a consequência disso, né? O apóstolo Paulo em Romanos fala que se alguém não tem o Espírito de Deus, esse alguém não é de Cristo. Opa, então se o Espírito Santo habita em mim de modo parcial, ou se ele não habita de modo completo, enfim, a coisa fica complicada. Então, mas é que assim, o pentecostal, ele crê que todo crente tem o Espírito Santo. Então, mas agora, ele vai distinguir os batismos. Exatamente. Mas só que o argumento quando você diz assim, mas a Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito, então não é que não tem o Espírito. O pentecostal, ele crê que todo salvo tem o Espírito. Agora, a experiência sobrenatural, como uma segunda bênção, não é para todos. Só que essa ideia da segunda bênção é totalmente artificial. É como eu falar, não... mas aqui não é o tema, né? Então, exatamente. É verdade. Mas artificial. Mas não é o tema aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, olhar para Mateus 3 e Lucas 3 e ver o batismo do Espírito como essa segunda experiência é um ataque à teologia ortodoxa e é um ataque à paz do crente. É um ataque à paz do crente, porque os crentes vão pedir para ser batizados com fogo. Eles vão estar pedindo para ser batizados com juízo, pastor. Pelo amor de Deus. Vai falar, Senhor, me batiza com fogo. Ou seja, Senhor, me batize com juízo. Porque nós já vimos que aqui é juízo. Nós já vimos isso. E até agora o senhor não me respondeu ainda o versículo seguinte. Estou aguardando. É óbvio, vou passar aqui para o pastor Osiel, é óbvio que a nossa teologia importa, a crer da forma correta e tal, tudo mais. Acima disso tem Deus. Então, se um crente humilde, ele está pedindo, Senhor, me batiza com o Espírito Santo e com fogo, é óbvio que Deus vai entender o crente. A Bíblia diz que a gente nem sabe orar como convém, a partir do ponto de vista da pessoa, e não exatamente... Então pode ser que ele tenha uma teologia errada. Eu particularmente não creio. Eu creio que são experiências diferentes. O batismo com o Espírito Santo e com fogo são experiências diferentes. Nesse ponto estou alinhado com o Nicolas. Mas eu acredito que o crente que ora assim, Deus entende a oração do crente, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar pelo como convém, mas que o Espírito Santo intercede por nós e tudo mais. Vamos lá. Mas só para dar essa paz aí pro irmão que pensa diferente, inclusive de mim e dos outros irmãos, a respeito dessa questão da oração aí, né? Ok. Então, o pastor Nicolas, respeitosamente, ele apresenta aqui uma falsa pista, porque nós já demonstramos nos textos de Atos capítulo 8, 17, Atos 9, 17, Atos 10, 44, Atos 19, 6, pessoas regeneradas, pessoas, algumas delas inclusive, que já tinham recebido o batismo em águas, recebendo ali o batismo no Espírito Santo, ou recebendo o Espírito Santo, alguma delas falando em línguas inclusive, mas é um outro debate conforme o pastor César aqui já elencou. Agora nós vamos fazer a exegese do texto. O texto diz assim: ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. O autos rimas baptize em pneumati hagios caipiri. Vamos ver aqui, o J. Castro, ele diz o seguinte, que existem boas razões para tomar fogo como agente purificador junto com o Espírito Santo. As pessoas a quem João se dirige estão sendo batizadas por ele, presumivelmente elas se converteram, mas é importante observar que a preposição única em Mateus 3,11, também em Lucas 3,16, não se repete antes do fogo. A única preposição governa o Espírito Santo e o fogo.
o que normalmente sugere um conceito unificado, fogo e espírito, ou algo semelhante. Nós temos a posição de Murray J. Harris, não vamos ler para não tomar conta do tempo, alguém pode ler aí depois também, mas vai nessa mesma linha do J. Carson, e autores reformados. E nós temos também aqui algo que já foi adiantado pelo pastor César e também o Nicolas colocou, um elemento muito importante que qualifica essa passagem de Lucas 3,16, de Mateus 3,11 como endíade, que é uma figura retórica que consiste em utilizar dois elementos, substantivo e um substantivo, ao invés de um substantivo e um adjetivo, para designar um mesmo conceito. E isso vai acontecer, nós temos aqui inclusive a crítica textual apoiando esse ponto. William Fox e C.S. Mann apontam que a evidência da literatura do Mar Morto deixa perfeitamente claro que essa expressão que aparece é uma endíade. Além disso, David Turner argumenta: é preferível ver apenas um batismo purificador. A gramática da passagem apoia isso, já que o verbo batizará ocorre uma vez e a preposição men ocorre uma vez, com Espírito Santo e fogo na oração como objeto composto. Então não é apenas o argumento linguístico, o argumento gramatical. Nós apresentamos aqui uma série de argumentos analisando todas as expressões que aparecem no texto, inclusive nos versos anteriores e posteriores que aparentemente desfavoreceriam a minha posição, e demonstramos que eles não fazem referência ao batismo. Portanto, é perfeitamente possível que João esteja utilizando a palavra fogo em um verso e que ele esteja usando a palavra fogo no verso posterior com outro significado, visto que, repetindo, batismo com fogo não aparece na Bíblia. Deixa eu apresentar um texto bem interessante, Apocalipse 13, verso 7, que diz assim, e o Senhor já trabalhou com esse texto: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. No meu tempo, ele vencê-los. Então, a gente prova aqui que esses santos aqui, eles, se for a igreja, eles vão ser o quê? Eles vão ser, adestrados pelo anticristo. O anticristo vai estar sob o comando deles aqui. E ele vai vencê-los ainda. Não é isso? Uhum. Aí, se você lê Efésios 5, 27, ele vai dizer o quê? Que a igreja de Cristo, ela é totalmente diferente, pastor. Ela tem que ser, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu não sei qual é a manobra que o senhor pode fazer hermeneuticamente, falando, né? Não sendo de forma assim pejorativa para o senhor, mas se você se sujeitar ao anticristo, você está pecando. E a igreja lá é imaculada. Como que o senhor ia conectar essa questão? Então aqui nós temos um texto-chave que vai dizer que os santos aqui não pode ser igreja. Outra coisa, quem é o cabeça da igreja? É Cristo. É Ele que coordena, é Ele que comanda. Se a igreja estiver aqui sobre os domínios e ser vencida, Jesus Cristo também foi vencido. Jesus Cristo foi vencido pela visão pelo anticristo. Isso é muito sugestivo, pastor. Isso é complicado. Entendeu? Então os santos aqui é literalmente os judeus, né? Só falta o senhor falar que os 144 mil varões também se refere à igreja, né? Não se refere a judeus, né? A gente trabalha isso também. Mas essa questão aqui é impossível. Deixa eu ver quanto tempo tem. Então é impossível aqui vencê-los, e deu poder, né? E deu-lhe poder. Ou seja, um poder acima, que a questão do grego aqui, é um poder acima do que eles têm. Então a igreja, ela tem menos poder com Cristo como cabeça? É impossível, pastor. É impossível, fazendo uma análise com Efésios 5, 27. Só fazendo uma manobra hermenêutica aí para sair dessa. Mas fica à vontade. Muito bem, pastor César, agora é a sua vez. A manobra é ler o texto. A manobra é somente ler o texto bíblico. Leia o texto. Tá bom? Então vamos lá. O texto não diz que aqueles que foram vencidos pela besta e tal, se sujeitaram a ele. Então, primeiro erro seu é na leitura bíblica. Quando o senhor lê o texto, você lê o texto assim: foi-lhe dado também que pelejasse com os santos e os vencesse. E deu autoridade a cada tribo, língua e povo e nação para adorar a besta. Ok. Aí você diz assim... Eu li errado, então? Leu. Leu? Uma vez cada um. O senhor leu o texto, mas o senhor disse que o texto dizia que esses santos se sujeitariam à besta. E isso não está escrito no texto.
O texto não diz isso. O texto diz assim: foi dado também que pelejasse contra o santo e os vencesse. Esses santos, aqueles que pelejaram contra a besta e perderam, eles foram degolados, pastor. Eles foram assassinados. E eles não deixaram de ser igreja gloriosa. Eles continuaram sendo igreja gloriosa. Para entender isso, você precisa ler o capítulo 20. O capítulo 20 do Apocalipse diz o que acontece com essas pessoas que foram vencidas pela besta. Diz assim, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, que não adoraram a besta. Eles não se sujeitaram à besta, como o senhor está dizendo. O texto diz que eles não se sujeitaram, eles não adoraram a besta, não adoraram a imagem da besta, não receberam a marca na fronte e na mão, e eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, essas pessoas só podem ser os cristãos que atravessaram a grande tribulação. Por que tem que ser cristão? Porque eles foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, pastor. Uma pessoa que é decapitada, que prefere perder a cabeça do que adorar a besta, que prefere perder a cabeça do que receber o sinal na mão ou na testa, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Essa pessoa não é judia. Essa pessoa é serva de Cristo. Então, o texto não diz que a igreja perseguida, aqueles que vão morrer por causa do testemunho de Cristo, se sujeitarão à besta. Pelo contrário, eles serão decapitados justamente por não se submeter à besta. Então é só ler o texto. O texto lá não diz que se sujeitarão, o texto diz que eles não aceitarão a marca da besta, e lá em Apocalipse capítulo 20 diz o lugar deles, eles serão ressuscitados, porque durante a grande tribulação não adoraram a besta, não aceitaram a imagem, porque sustentaram o testemunho de Jesus Cristo. E a pergunta é, quem são aqueles que durante a grande tribulação vão sustentar o testemunho de Jesus Cristo? Os judeus? Olha só, pastor. Professor Leonardo. Eu vou ler de novo o texto para o senhor. Acho que o senhor... esse é um grande erro do pós, né? O pós é difícil, ele não sabe ler a Bíblia. Olha só, capítulo 13, verso 7.